Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos estar fazendo a leitura inicial desta manhã, louvando e agradecendo ao nome do Senhor. Vamos estar lendo Mateus 6, 24 e 25, para iniciar essa lição de número 2, que vamos estar estudando hoje. O Senhor venha falar conosco. Mateus 6, 24 e 25 diz assim: Ninguém pode servir aos dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Vamos estar orando nesta manhã. A revista nos orienta a orar para que nós venhamos deixar nossas ofertas como primícias na casa do Senhor. E aqui vem falar bem claro nessa passagem que nós devemos adorar ao Senhor e não devemos servir a dois deuses. Então nós servimos ao único Deus, que nós devemos deixar de lado o amor, o apego aos nossos bens. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai, nesta manhã queremos te louvar, te agradecer, Jesus, por essa oportunidade de estar aqui na tua casa, reunidos, Pai, mais uma vez, para aprender um pouco mais sobre a tua palavra. Pai, nesta manhã eu quero pedir que o Senhor venha abençoar a vida de cada um dos meus irmãos que já se fazem aqui presente, Pai, aqueles que ainda estão a caminho, que eles possam chegar em paz e segurança. Peço, Pai, que o Senhor venha falar conosco, Pai, através dos louvores, através da palavra. Venha usar a irmã Caia, Pai, instrumento do Senhor nesta manhã. Pai, abra os nossos corações, os nossos ouvidos para ouvir, para entender e guardar a tua palavra, Pai. Pai, para que possamos colocá-la em prática, Pai, viver verdadeiramente a tua palavra conforme as Escrituras. Pai, é o que eu te peço e te louvo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. A equipe de louvor já está com a oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Nós cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Amém, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor nesta manhã com o hino da harpa de número 225. Para a glória do Senhor, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não
Estamos felizes em estar na casa do Senhor essa manhã. Quem está feliz aí? Nossa lição de hoje nos ensina a entregar os nossos bens, entregar tudo aquilo que é do Senhor. Que nós entreguemos as nossas vidas hoje, o nosso louvor na sua presença. Quem crê que a presença do Senhor está aqui? Então que nós possamos entregar a nossa verdadeira adoração a Ele. Amém? Glória a Deus. Quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Não
Louvado é o teu santo nome. Aleluia, glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor nesta manhã. Aleluia, vamos continuar adorando a presença do Senhor. Aleluia, se renda aos pés do Senhor nesta manhã, porque Ele está aqui. Adore o nome do Senhor. Louvado é o teu santo nome, Jesus. Cante assim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim.
frente, igreja. Tu és tudo que nós precisamos, Jesus. Aos teus braços, onde encontro meu refúgio, eu me rendo aos teus pés. És tudo que preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, Ele é o teu refúgio. Eis-me aqui. Ele está de braços abertos para te receber. Jesus, eis-me aqui. A igreja canta. Jesus, eis-me aqui. Mais uma vez. Jesus, eis-me aqui. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Hoje estamos aqui na presença do Senhor para louvar aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Então, nada mais nos satisfaz, somente a presença do Senhor. Amém? Neste lugar, onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Adore ao Senhor, você está na presença dele essa manhã. Eu quero estar neste onde o amor não se esfria e o fogo não se apague. É na presença do Senhor.
Senhor, em tua presença. Diga isso com todo o seu amor, com toda a sua força. Em tua presença, Senhor, em tua presença. Aplauda o nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Agora, gostaria de estar convidando as crianças aqui à frente para estar recebendo a oração. O pastor Nivaldo está com oportunidade, está orando com elas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Manhã abençoada com Deus. As criancinhas aqui. Só o Senhor é Deus. Oh, Jesus, aleluia. Oremos. Deus de poder, Deus da glória. Aqui está, Senhor, estas criancinhas, meu Deus, que estão sendo, ó Pai, crescendo, ó Pai, na casa de Deus, no caminho em que o Senhor nos disse, Pai. Glória a Deus, abençoa, Pai, a cada uma delas, suas famílias, seus pais. Abençoe, Senhor, agora, neste momento, Pai, as professoras. Deus da glória, Pai, e estes coraçãozinhos, meu Deus, que possam guardar a Tua palavra, Senhor, os mandamentos. Deus de poder, Deus da glória, para o resto da vida delas, meu Deus. Guarda e proteja, Pai, a todos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Os jovens, adolescentes também estão liberados para as classes. Glória a Deus. Hoje vamos estar estudando, irmãos, a lição de número 2, que está intitulada de A Proposta de Faraó. Um convite ao compromisso ou uma armadilha para a fé? O autor aqui, ele faz essa interrogação para nós nessa manhã. E é isso que vamos estudar e aprender um pouco mais com a irmã Caia. Vamos estar fazendo a leitura juntamente com a igreja, juntamente com a missionária Jaciara, que vai estar acompanhando juntamente com a igreja. Diz assim, textual. Moisés, porém, disse: Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. Êxodo 10, 25. Verdade aplicada. Devemos adorar ao Senhor com cânticos, com nossos bens e com um viver coerente com a vontade de Deus. Os objetivos da lição. Saber que Deus deve ser adorado. Identificar o que afeta nossa adoração a Deus. Ressaltar que devemos servir a Deus com o nosso melhor. O texto de referência se encontra em Êxodo 10, do 24 ao 26. Vou estar lendo os irmãos, o seguinte. Então Faraó chamou a Moisés e disse: Ide, servir ao Senhor. Somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco. Nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor, nosso Deus. Porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Glória a Deus. Quero estar aqui convidando a irmã Caia nesta manhã. Evangelista Fernando, o senhor ora com ela? Deus abençoe. Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estenda as tuas mãos para cá, vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos nesta manhã. Agradecemos, Deus, por essa rica oportunidade de subir ao templo para te adorar, para aprender da tua palavra. Aqui está a tua serva, Senhor. E o Senhor vem estar usando ela nesta manhã para falar conosco. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, ó querido Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo nesta manhã. Fique à vontade, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, amada igreja. Podeis assentar glorificando o nome do Senhor.
Bom, primeiramente eu quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade, agradecer aos pastores, a toda a superintendência da EBD e a toda a igreja por esta oportunidade. Bom, o nosso tema é o seguinte: a proposta de Faraó, um convite ao compromisso ou uma armadilha para a fé? A nossa introdução nos diz o seguinte: Moisés se negou a deixar os animais no Egito, e essa atitude remete ao posicionamento do crente diante de uma orientação de Deus. A atitude de Moisés mostra que ele não renunciou ao que viria a ser motivo de adoração e louvor a Deus. Querida igreja, hoje nós iremos falar sobre propostas, sobre contrapropostas, sobre negociações. Será que nós temos negociado alguns princípios? Será que temos negociado certos valores? Será que temos feito algumas concessões? Como está? Será que estamos fazendo bons negócios? Como está nosso relacionamento com Deus? Como está nosso compromisso com o Pai? Bom, vamos aprender mais sobre isso. Tópico 1 diz assim: adorando a Deus. Adorar é obedecer ao primeiro e principal mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Assim, todos somos chamados a adorar. Deus escolheu Moisés para conduzir os israelitas para adorá-lo no deserto. Mas Faraó considerou as palavras de Moisés mentirosas. Igreja, qual que é a principal missão, a principal função da igreja? Adorar. E ponto final. E essa adoração ela tem que ter caráter de um culto teocêntrico. O que é culto teocêntrico? É onde Deus é o centro. Sabe, nós não podemos adorar a Deus de cara fechada, de cara amarrada. Até porque estamos diante do Rei da Glória. Então não tem como a gente ficar de cara amarrada diante do Rei da Glória. Ah, Caia, mas não importa como. O importante é adorar. Não importa? É claro que importa. Porque foi nessa de não importa como, o importante é adorar, que Nadab e Abiú morreram. Entenda uma coisa: eu, você, nós não temos autoridade nenhuma para inventar algo para adorar a Deus. Por quê? Porque a adoração ela é prevista, ela é prescrita, estabelecida pelo próprio Deus. Hoje há algumas igrejas atualmente que elas inventam novas formas de adorar, sendo influenciadas até muitas vezes pelo mundo, com o objetivo de prender os membros, com o objetivo de chamar a atenção dos membros para a igreja. E é interessante porque em momento algum na Bíblia você vê Deus imitando o Egito para deixar José na presença dele. Em momento algum na Bíblia você vê Deus imitando Babilônia para prender o povo, para chamar a atenção das pessoas. Em momento algum. Entenda que, ainda sobre adoração, eu gostaria que projetasse Filipenses capítulo 2, versículo 10, por gentileza. Glória a Deus, aleluia. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Igreja, aqui dentro nós adoramos a Deus, mas lá fora também devemos adorar a Deus. A adoração, eu imagino que ela é transmitida ao vivo, lá no céu. Então, entenda que a adoração, eu não estou falando só quando está o momento do louvor, das 7 às 7h30, é só isso que é adoração, não. A partir do momento que você entra na casa de Deus e ajoelha em ato de reverência por ter chegado na casa de Deus, isso já é adoração. Penso eu que Deus lá de cima, ele olha o filho dele chegando na casa dele, ajoelhando em sinal de reverência, orando. E penso eu que ele fala assim: olha lá, meu filho, acabou de chegar e já está me adorando. Olha que bênção. Amém, igreja? 1.1 diz assim: Moisés, o mediador da adoração a Deus no deserto. Deus chama as pessoas certas para a sua obra. Ele se agrada de quem vive com retidão, abandona o pecado e adora com um coração sincero. Essa passagem nos ensina que o deserto também é lugar de adoração a Deus. Igreja, o que te motiva a adorar a Deus? Espero que não seja dificuldades, momentos de dificuldade. Só quando está passando por aquele perrengue, aí sim eu vou buscar Deus. Espero que não seja isso, que mova você a adorar a Deus. Mas sabe o que realmente leva você a adorar a Deus em espírito e em verdade? É o quanto você ama a Bíblia. O quanto você lê a palavra de Deus. A sua relação com a Bíblia diz muito sobre a adoração que você presta ao Senhor. Agora, se você é um crente, que se diz crente, que se intitula como um crente, mas tem preguiça de carregar a sua Bíblia, tem preguiça de ler a sua Bíblia, igreja,
igreja, sinto muito, mas que tipo de culto é esse que você presta ao Senhor? Porque toda adoração, ela emana da Bíblia, não existe outra fonte. Mas aí você pode virar para mim e falar assim, não, Caia, sabe o que é? Tecnologia, Caia. Para que eu vou ficar carregando uma coisa pesada, papel, sendo que eu posso ter tudo no celular? Para que eu vou levar para a igreja uma Bíblia, sendo que vai ser projetado tudo lá no telão? Para que eu vou levar para a igreja uma Bíblia, sendo que vai ter na TV? Eu não preciso carregar papel. Caia, nossa, que pré-histórica. Então vamos fazer o seguinte? Vamos pegar toda a nossa documentação, tudo que a gente tem de papel, tudo. Vamos deixar guardado, ou num cômodo, numa gaveta, em algum lugar, para nunca mais mexer. A gente transfere tudo para o celular e deixa tudo lá, guardado. Tudo. Nada de papel, esquece papel, tudo no celular. Aí vamos supor que um dia, eu sei que tem documentos que são digitais, muito fáceis, né? Que é tipo a CNH, eu entendo. Mas vamos imaginar, mas esquece papel, esquece manual. Aí um dia você está andando ali de carro, e aí você parado numa blitz. E aí o policial, o guarda, ou imagine outra situação que tem uma autoridade, te pede documentação para verificar, alguma coisa assim. Aí você vira para o seu guarda, para a autoridade e fala assim, que isso, seu guarda, tecnologia, para que papel? Tem tudo aqui no celular, não precisa de papel não, é? Não preciso de papel, seu guarda, tecnologia, poxa, você acha que eu vou carregar papel? Só que aí você vai mostrar o seu celular, e aí ele vai travar, ele vai dar um bug, ele vai acabar a bateria, que é muito comum. Aí você vai falar assim, nossa, acabou a bateria. Mas seu guarda, você entende, né? Tecnologia. Eu tenho certeza que o guarda, a autoridade vai virar para você e vai falar assim, que isso, pode ir em paz. Quando você chegar lá na sua casa, você me manda uma mensagem com a documentação que eu pedi para a gente verificar. Eu tenho certeza que o guarda vai falar isso para você. Só não testa, mas eu tenho certeza que ele vai falar isso para você. Igreja, ok, o tempo muda, a tecnologia está aí, cada dia avançando mais, mas acontece que Deus não muda. Deus continua o mesmo ontem, hoje, eternamente. Acontece que a palavra dele não muda, continua a mesma ontem, hoje, eternamente. É isso que acontece. E outra coisa, a carteira de identidade do crente é a Bíblia, e ponto final. Não é objeto de discussão. A identidade do crente é a Bíblia. Entenda que a adoração, ela não é a música que você canta. É a vida que você leva quando a música para de tocar. A adoração não é só quando o culto está acontecendo. A adoração é quando o culto acaba. Como é que você é lá fora? Você continua adorando? Bom, gostaria que colocasse Salmos 96, verso 1, por gentileza. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor toda a terra. Assim como também em Salmos capítulo 98, verso 1, 149, verso 1, dentre outros versículos da Bíblia, tem essa expressão cântico novo. Mas, de fato, o que é cântico novo? É a última música que lançou agora, a número 1 do Spotify? Não. Cântico novo trata-se da renovação com Deus, o compromisso com Deus. Se trata-se da expressão de gratidão a Deus de forma verdadeira, de forma espontânea. Aquilo do momento. Isso é um cântico novo a Deus que devemos entoar. Amém, igreja? 1.2 diz, a adoração após a vitória. Quando o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, todos adoraram e celebraram. O deserto se transformou num lugar de celebração. Os crentes fiéis são capazes de festejar em tempos de dificuldade. Os que conseguem adorar a Deus no deserto evidenciam sua fé em Deus, confirmando que somente Ele tem o controle de todas as circunstâncias da vida. Querida igreja, o deserto é um lugar de adoração, correto. Mas ele não pode ser o único. Você não pode adorar a Deus só quando você está passando por problema, só quando você está no deserto. Sabe, existe aquela pessoa que ela está precisando de uma bênção urgente. E ela ora, e ela vem na igreja todo dia, e ela jejua, e ela acorda de madrugada, ela lê a Bíblia. Aí quando recebe a bênção, ela para de vir na igreja, ela para de ler Bíblia, ela para de orar, ela para de jejuar, ela para de acordar de madrugada. Com certeza alguém já conheceu uma pessoa que fala assim, nossa, eu estou pedindo uma bênção para Deus há tanto tempo. Há meses que eu estou pedindo uma bênção para Deus. Há anos que eu estou pedindo uma bênção para Deus e Ele não me dá. Será que Ele está me escutando? Será que Deus está me vendo? Igreja, Deus está te vendo sim, óbvio. Deus te escuta. Claro. Só que você tem que lembrar que Ele te conhece melhor do que você mesmo. Ele sabe.
que se Ele te der aquela bênção que você tanto pede, você abandona a sua família, você abandona a igreja, você vai desagradar Ele profundamente, você vai humilhar seu irmão com aquela bênção. Ah, Kai, então significa que eu nunca vou receber? Não, não é isso. Não significa que Deus nunca vai dar a bênção. Mas você precisa ser transformado. Você precisa passar por um processo. Ele vai te ajudar, Ele vai estar com você. Mas é necessário que você passe por esse processo. Porque aí Deus vai falar assim, pronto. Agora o meu filho está pronto para aquela bênção. Vou conceder a ele. Porque eu sei que ele não vai me abandonar depois. Até porque você acha mesmo que Deus vai te dar algo sabendo que você vai desviar do caminho dele depois? Não. Ele te ama demais, Ele não quer te perder. Então, quando você estiver pronto, Ele vai lá e vai conceder essa bênção a você. Devemos adorar a Deus nas lutas, sim, mas também nos dias de glória também, nas vitórias, nos dias felizes também. Salmo 100, verso 4, diz assim, por gentileza: entrai pelas portas dele com gratidão e em seus atos com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Amém, igreja? Vamos para 1.3, a razão da adoração a Deus. Os israelitas foram movidos por testemunhar os atos poderosos do Senhor, um poder manifestado também nas pragas enviadas ao Egito. Faraó, seu exército e as divindades egípcias não foram capazes de impedir a saída do povo de Israel do Egito. Igreja, a saída do Egito, você sabia que ela pode ser equiparada à nossa redenção em Cristo? Vamos contextualizar, vamos lá. Primeira Páscoa, lá no Egito, o anúncio da 10ª praga, né? O que o povo hebreu tinha que fazer? Tinham que matar um cordeiro e o seu sangue passar nos umbrais das portas. Não era assim? Na porta dos hebreus. Por quê? Porque quando o anjo viesse concretizar a 10ª praga, matando todo o primogênito do Egito, quando ele visse o sangue, ele iria fazer o quê? Ele não ia atingir, ele iria passar por cima. De novo, o anjo, quando visse o sangue, ele ia passar por cima. Esse passar por cima, essa passagem, a palavra em si, passagem, ela vem do hebraico, Pesach. Pesach, derivado do latim Pascha, que hoje origina o que nós conhecemos como Páscoa. A palavra Páscoa significa passagem. Isso tudo no Antigo Testamento. O que nós entendemos de Páscoa no Novo Testamento? A ressurreição de Cristo, não é? O que é mesmo? É a passagem da morte para a vida através da ressurreição de Jesus Cristo. Então a palavra Páscoa simplesmente significa passagem. Lá em 1 Coríntios 5:7, por gentileza, 1 Coríntios 5:7. Aleluia, glória a Deus. 1 Coríntios 5:7. Diz assim, no finalzinho dele: purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. A segunda parte, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Há algumas traduções que chamam Cristo de Cordeiro Pascal. Por quê? Assim como Cristo está para nós, o Cordeiro Pascal estava para aquele povo naquela época. Por quê? O que aconteceu na noite da primeira Páscoa? Deus os tirou do Egito, não foi? Deus os libertou da escravidão e os fez seu povo. E o que foi que aconteceu comigo e com você, com a gente? Bom, de acordo com Colossenses 1:13, fomos retirados do império das trevas, mas contextualizando aqui com o tema, fomos retirados do governo tirano de Faraó, da tirania de Faraó, e somos eleitos seu povo. Para os hebreus, o cordeiro, ele simbolizava o quê? A libertação do Egito e o livramento da morte. O sangue do cordeiro simbolizava isso. E o sangue de Jesus nos livrou da morte eterna. Nos livra da morte eterna. Igreja, para fechar, vamos lá. Cordeiro Pascal, ele tinha que ser sem defeito. E Jesus, sem pecado, perfeito. O Cordeiro Pascal foi sacrificado em cada família, por cada família. E Jesus, sacrificado por toda a humanidade. O Cordeiro Pascal,
ele simbolizava ali, ele marcou a saída da escravidão. E Jesus marcou a nossa redenção da escravidão do pecado. Amém, igreja? Eu ensinei que Deus se agrada do adorador que vive com retidão, abandona o pecado e adora com um coração sincero. O tópico 2 diz assim: servindo a Deus com os nossos bens. O faraó do Egito foi astuto ao fazer uma proposta ardilosa. Ele estava propondo aos hebreus que adorassem ao Deus de Israel, mas que deixassem seus bens no Egito. Querida igreja, é necessário que eu faça 2 observações pertinentes aqui agora. Primeira observação: o que acabamos de ler foi uma proposta de Faraó. Mas não foi a única. Faraó fez mais 3 propostas a Moisés, totalizando 4 propostas de Faraó. E sim, iremos discorrer sobre elas no decorrer desta manhã ainda, as outras 3. Bom, a segunda observação que eu tenho que fazer é que é mais correto nós chamarmos de contrapropostas de Faraó, ao invés de propostas de Faraó. Por quê? O que é proposta de fato? Proposta é uma sugestão daquilo que eu quero. É a sugestão inicial. Contraproposta é uma proposta alternativa àquela que foi anunciada inicialmente. Nesse caso aqui, nessa história, Moisés é quem oferece a primeira proposta. Moisés é quem oferece a proposta em si. Que é o quê? Deixe meu povo ir fazer sacrifícios por 3 dias no deserto. Faraó, não gostando, ele oferece 4 contrapropostas, modificando alguns termos do acordo. Vamos falar sobre elas, mas de antemão vamos citar. A primeira contraproposta de Faraó foi o quê? Pode adorar o seu Deus, mas aqui nesta terra. A segunda contraproposta de Faraó: pode ir, mas não vai muito longe. A terceira contraproposta de Faraó: pode ir, mas vão só os homens. A quarta e última proposta de Faraó, que foi o que a gente leu aqui: pode ir, mas seus bens ficam aqui no Egito. Por que eu vou chamar de contrapropostas? Por quê? Porque todas elas respondem à solicitação de Moisés e todas elas mostram ali a persistência de Faraó em não deixar aquele povo ir. Amém, igreja? 2.1 diz: adoração parcial. A verdadeira adoração a Deus envolve todo o nosso ser e todas as dimensões da nossa existência: bens, vida, família, trabalho. Essa entrega só é possível quando temos comunhão genuína com o Criador. Querida igreja, nós vamos começar pela 4ª contraproposta de Faraó. Depois voltaremos às outras. O que vocês precisam saber é que essa 4ª proposta de Faraó, ela foi oferecida após 9 das 10 pragas do Egito. Vamos lá em Êxodo 10, 24, é onde está prevista essa 4ª contraproposta de Faraó. Então Faraó chamou Moisés e disse-lhe: servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Faraó falou: pode ir, mas o gado fica. Moisés concedeu, igreja? Não. Muito pelo contrário, Moisés ainda exigiu mais. Porque no decorrer do mesmo capítulo, Moisés ainda fala: você vai colocar na nossa mão ainda, vai nos dar animais ainda para fazermos holocausto para o nosso Deus. Moisés, além de não ceder, ele ainda exigiu mais. E o interessante é que Faraó, ele, além de ter que deixar todo mundo ir, ele ainda ajudaria ainda dando animais ainda para fazer o holocausto, para fazer o sacrifício ao Deus dos hebreus. Faraó, com essa contraproposta, irmãos, ele quis dizer o seguinte: vai, mas seus bens, sua riqueza, suas profissões ficam todas aqui no Egito. Igreja, entenda uma coisa: nós servimos o Rei Jesus, amém. Nós, como súditos do Rei, tudo que temos são recursos do reino, foi Ele que nos deu. Ele nos deixa apenas administrar algumas coisas, mas tudo é dele. Da mesma forma, tudo que fazemos, tudo que somos, é para a honra e glória dele. A gente não vive dizendo isso? Tudo que fazemos é para a honra e glória de Deus. Faraó, com essa mesma contraproposta, ele quis dizer o seguinte: vai para a igreja, mas não envolva seus recursos lá, não oferte, não dizime. Era isso que Faraó estava querendo dizer. A gente trazendo para o nosso dia a dia. Vai à igreja, mas não coloque seu dinheiro lá, não consagre os seus bens a Deus, não consagre o seu lar, não consagre sua casa. Era essa a 4ª contraproposta de Faraó.
O 2.2 diz assim: os bens como expressão de adoração. O monarca fez 4 propostas ao libertador de Israel. Na quarta e última, ele propôs que o povo partisse, mas deixasse seus bens no Egito. Ao recusar a proposta de Faraó, Moisés nos ensina a adorar a Deus com interesse de todo o coração e com todos os nossos recursos, que são apenas um meio de expressar adoração e louvor. João capítulo 17, versículo 16. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Igreja, Deus exige separação nossa total com o mundo, separação total com o Egito. Bom, vale analisar que todas as contrapropostas de Faraó foram manipulativas, né? Claramente, se tratando de Faraó, todas elas foram manipulativas. Mas falando em manipulação, existem 2 tipos de manipulação: a manipulação emocional e a manipulação circunstancial. Qual é a diferença? A manipulação emocional é aquela assim: vamos imaginar que existem 2 amigos, um aceitou Jesus e o outro não. Os 2 bebiam antes. O que aceitou Jesus não bebe mais. Nova vida em Cristo. Aí, o amigo dele, que não converteu, chega nele e fala assim: que isso, amigo? Você vai me abandonar num bar? Você não era meu parceiro? É sério que você abandonou a bebida? Você vai deixar seu irmão sozinho aqui no bar? Essa é a manipulação emocional. A manipulação circunstancial é aquela assim, um mesmo exemplo dos 2 amigos, só que aí o amigo dele que não é crente, ele faz uma mesa, como o outro gostava nos tempos antigos, antes de aceitar Jesus. Ele coloca as bebidas preferidas dele na frente dele, tudo de fácil acesso, milímetros de distância dele, esperando que ele caia. Essa é a manipulação circunstancial, porque ele criou as circunstâncias ali. Bom, entendemos esse ponto. Outro ponto. Igreja, vocês já pararam para pensar por que Faraó não deixou o povo ir? Logo, assim, de cara? É claro que fazia parte de um propósito. É claro que o nome de Deus foi glorificado naquele lugar, muitos reconheceram. É claro, Faraó era ruim mesmo, ele era cruel mesmo. Mas penso eu que Faraó pensou assim: eu não vou deixar esse povo ir não, adorar o Deus deles lá. Porque se eu deixar e o meu povo aqui descobrir que esse é o certo, com que cara eu fico? Se eu deixar esse povo ir lá adorar o Deus deles, e o meu povo aqui descobrir que esse é o certo a se fazer, que eles estão fazendo tudo errado, que não está adiantando de nada aqui me adorar, porque Faraó se achava o Deus, né? Ele era adorado ali como Deus, ele se achava o Deus. Como é que vai ficar minha religião se eu deixar esse povo ir e o povo descobrir que é certo? Posso deixar não. Tem que cuidar aqui, ó. Não posso. Então, o Faraó ele tinha um certo medinho de deixar o povo hebreu ir adorar a Deus. Bom, 2.3 diz: honrando a Deus com os nossos bens. O verbo honrar remete a venerar, adorar, cultuar, enobrecer, amar, reverenciar, temer. Deus não está atento somente às ofertas, mas também à maneira como ofertamos. Aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos. Igreja, coloca lá, Provérbios 3:9, capítulo 3, versículo 9. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Esse versículo é muito conhecido, porque ele diz muito com respeito a dízimos, né? Mas agora nós vamos ler de novo. Dessa vez eu quero a atenção dos irmãos em cada palavrinha desse versículo. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Repara que fala de 2 assuntos nesse pequeno versículo. A segunda parte dele realmente diz respeito a dízimos. E a primeira parte, honrar ao Senhor com os teus bens. O que é honrar? Já foi lido aqui o que é honrar, mas honrar é reconhecer o valor, é respeitar. E nós devemos reconhecer o valor que Deus é, quem Deus é. E Ele é absolutamente dono de tudo que temos, de absolutamente tudo que existe. E quando fala que nós temos que honrar com os seus bens, como já foi falado no início, somos cuidadores das coisas dele, de algumas coisas dele, mas tudo é dele. Então devemos honrar a Deus com os nossos bens. Como assim? Se eu tenho um carro, eu vou usar ele para fins abençoadores, não vou deixar usarem para coisas que desagradam a Deus. Se eu tenho uma casa, se eu tenho algum bem, eu vou usar para fins abençoadores, não vou usar para malefícios.
Isso é honrar ao Senhor com os teus bens. Eu ensinei que Deus não está atento somente às ofertas, mas também à maneira como ofertamos. Amém, igreja? Tópico 3. Servindo a Deus com o nosso melhor. A reação de Moisés à proposta de Faraó nos ensina a dizer não às investidas de Satanás. Igreja, quem foi Moisés? Moisés foi o mediador do povo, daquela aliança do povo com Deus, certo? Moisés foi o legislador, ele passava ali as leis para aquele povo. Qual que era o objetivo de Moisés? Era ajudar aquele povo a se tornar a nação santa, ajudar aquele povo a ser santo. Legislador, ele passava as leis, ele ensinava, ele era o mediador ali. E esse era o objetivo de Moisés. Bom, no 3.1, Satanás tenta nos desviar da perfeita adoração. Diante das ardilosas propostas de Satanás, devemos ter o mesmo posicionamento de Moisés. Nenhuma unha ficará no Egito. Satanás, modelado em Faraó, não mudou suas estratégias em relação ao povo de Deus. Pelo contrário, ele continua a tentar o crente para que caia em tentação. Querida igreja, eu apresento aos irmãos a primeira contraproposta de Faraó a Moisés, que está prevista em Êxodo 8:25. Vamos lá? Então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide e sacrificai ao vosso Deus, aonde? Nesta terra. Bom, vocês precisam saber que essa contraproposta ela foi apresentada após 4 das 10 pragas do Egito. Nós iremos nomear essa proposta. Nós vamos nomeá-la como compromisso parcial. Por quê? Porque Faraó, ele falou assim, quer servir ao Senhor? Você pode servir aqui mesmo. Você não precisa romper com a gente do Egito, assim, 100%. Não precisa, não. Pode servir ao Senhor, pode ficar aqui no Egito. Não precisa romper com a gente, não. Você pode sim ter uma vida misturada e tá tudo bem. Essa era a primeira contraproposta de Faraó. Bom, Moisés, ele recusa, obviamente. Ele não concede. Penso eu, ele falou, né? Penso eu que no momento que o Faraó fez essa contraproposta, ele pensou assim, e falou: essa terra não serve para eu adorar meu Deus. Ela não serve para eu prestar adoração ao meu Deus. Igreja, essa contraproposta, ela trata-se daquela pessoa que ela se diz crente, mas ela não renuncia a nada na vida dela. Ela não quer mudar nada, ela continua a mesma pessoa. Isso é com relação à primeira contraproposta. Bom, Moisés recusa, diz que não é possível. Agora vem um fato interessante. Eu quero que vocês pensem comigo. Faraó falou o quê? É para vocês ficarem, pode adorar o Deus, mas aonde? Aqui. E o que Moisés tinha pedido? Qual foi a proposta de Moisés? É para ir ao deserto por 3 dias, fazer o quê? Sacrifícios ao Senhor. Sacrificar o quê, igreja? Animais. Quem o povo egípcio adorava como deuses? Animais. Animais esculpidos ali que os egípcios adoravam. Faraó falou para eles adorarem na terra mesmo, ali, de frente para os egípcios. Igreja, imagina os egípcios na terra deles, no lugar deles, vendo um povo hebreu queimando os deuses deles. Isso seria tamanho blasfêmia para o povo egípcio, não seria? Vendo aquela situação? E como eles lidariam com isso? Diante dessa situação, ia causar uma revolta popular, obviamente, na terra dos egípcios. Imagina, vendo o povo queimando os deuses deles. E como resultaria? Apedrejamento até a morte. Moisés questiona Faraó, fala: uai, mas a gente não vai ser apedrejado? Faraó sabia, gente, Faraó sabia, porque ele se fez de sonso esperando que Moisés caísse nessa armadilha. E olha que armadilha, hein? Faraó sabia que eles iam ser apedrejados, sabia. Só queria ver se Moisés caía nessa. Mas Moisés não caiu. Moisés segue dizendo não. Igreja, com relação a essa primeira contraproposta ainda, remetendo-se aos dias atuais, trata-se daquele crente, né, que se comporta como se estivesse no mundo. Aquele crente que tem uma fé linda no dia de domingo. Nossa, uma fé inspiradora no domingo. Mas é irreconhecível durante a semana.
É impressionante. Parece que é duas pessoas. Sendo que Deus exige que a fé bíblica ela tenha separação total com o Egito, /mundo. Tem que existir essa separação total. Amém, igreja? O 3.2 diz assim: ofertando o melhor ao Senhor. Do ponto de vista teológico, o sacrifício de animais era um símbolo da reconciliação com Deus e da retirada do pecado e da impureza do meio do povo. Igreja, o sacrifício que aquele povo fazia como oferta ao Senhor condizia com obediência total e não parcial. Até porque devemos adorar a Deus totalmente, não parcialmente. Temos que nos entregar por inteiro, não é isso? Bom, apresento a vocês a segunda contraproposta de Faraó. Êxodo 8:28. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, indo, não vades longe, orai também por mim. Igreja, Faraó falou: pode adorar o seu Deus, mas não vai muito longe não. O que ele quis dizer? Ele quis dizer assim: pode ir adorar a Deus, mas fica aqui na vizinhança. Vai que um dia você sente saudade das festas do Egito. Vai que um dia você sente saudade de ir na boate. Vai que um dia que você sente saudade do álcool. Vai que um dia que você sente saudade das drogas. Vem para o Egito, vem fazer um turismo aqui no Egito. Era essa a segunda contraproposta de Faraó ao Moisés. Faraó quis dizer exatamente isso. Ele queria ainda ter o alcance daquele povo. Ele queria ainda estar perto. Ele queria ainda ter uma brecha para alcançar aquele povo ainda. Remetendo-se aos dias de hoje, nós iremos nomear essa proposta como vida espiritual rasa ou convite à superficialidade, que é tipo assim, ok, adora a Deus, mas com moderação. Não aprofunda na palavra não jejue não, seja moderado. Seja um crente frio. Era essa a segunda contraproposta de Faraó. E essa tamanha armadilha, né? Moisés concedeu? Não. Moisés continuou dizendo: não. Essa eu não aceito, não. Bom, no 3.3, não permita que Satanás roube sua adoração. Satanás busca impedir a verdadeira adoração com propostas que espiritualmente podem ser fatais. Igreja, após 7 das 10 pragas do Egito, nos é lançada a terceira contraproposta de Faraó e ela está prevista em Êxodo 10:8. Vamos lá? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó. E ele disse-lhes: ide, servir ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? Igreja, vamos conversar. Faraó perguntando quem é que vai. Faraó sabia desde o início ele tinha ciência, que era o quê? Todo o povo. Moisés tinha falado isso na proposta. Todo o povo vai adorar. Aí Moisés vai e pergunta: ok, podem ir, mas quem é que vai? Poxa, Faraó dando uma notícia de novo. Eu imaginei que Moisés, ao escutar aquilo, ele virou assim para o Faraó. Tipo assim, já tinha falado, já tinha ciência e falou, né? Quem vai? Os homens, as mulheres, os adultos, a melhor idade, os adultas, os kids, os filhos, as filhas, com aquela paciência toda. O gado, os animais, todo mundo vai. Se você descer os olhos nesse mesmo capítulo, você vai perceber o seguinte: que Faraó tem a audácia de falar assim para Moisés. Em outras palavras, a igreja tem a audácia de falar assim: peraí, todos vão de ir? Todo mundo vai? Tem mal aí. Tem mal aí, a expressão que a gente usa hoje, né? Tem caroço nesse angu. O Faraó teve essa audácia ainda de falar: tem mal aí. Ele próprio mal falando que tinha mal com Moisés, olha. Aí ele falou assim: não, tem mal aí, quer saber? Não vai todo mundo não, vai só os homens. Faraó, com essa contraproposta, ele quis dizer o seguinte: vai você, mas deixe sua família para trás. Vai adorar a Deus você, mas não influencie ninguém da sua casa. Deixe sua família para trás. Afinal, o lugar de diversão dos jovens é aqui no Egito. É aqui onde tem que se divertir. Então deixe sua família para trás. Deixe seus filhos decidirem o que eles querem seguir. Deixe seus filhos decidirem o que eles querem servir.
vai só você adorar a Deus. Deixa a família para lá. Essa contraproposta de Faraó, a gente vai nomeá-la como fé individualizadora, a fé individual, a fé solo. Porque era a mesma coisa que Faraó estava falando assim: pode ir, separe-se dessa próxima geração, que não influencie nem nada. Isso diz respeito à fé individual, mas qual que é a fé realmente que agrada a Deus? A fé que agrada a Deus é a fé geracional, aquela que é passada de geração em geração. Os pais, os filhos, os filhos, os filhos, e vai. Essa é a fé que realmente agrada a Deus, igreja. A fé geracional. Bom, eu ensinei que no Antigo Testamento, o sacrifício de animais era um símbolo da reconciliação com Deus e da retirada do pecado e da impureza do meio do povo. A conclusão nos diz o seguinte: é importante estarmos atentos aos conselhos e propostas que tentam nos levar a servir ao Senhor de maneira parcial. Todos os aspectos da vida cristã devem ser norteados pelos princípios bíblicos. Como todas as coisas são de Deus e para Deus, nosso viver também deve ser para a glória de Deus. E isso inclui a administração dos bens que Deus tem colocado sob nossa responsabilidade. Igreja, as contrapropostas de Faraó simbolizam aqueles atalhos espirituais, a famosa meio obediência. Vou obedecer só o que convém, só o que não precisa de muito esforço nem de muita renúncia. Igreja, a libertação verdadeira exige entrega total a Deus, não parcial, é total, é corpo, alma, espírito, bens, família, tudo consagrado a Deus. Queridos irmãos, não abram concessões, não negociem seus princípios, não negocie seus valores. Salmo 141, verso 9, diz: guarde-me das armadilhas que prepararam contra mim, das ciladas dos que praticam o mal. Amém, igreja? Bom, voltando ao nosso tema, e aí? Convite ao compromisso ou uma armadilha para a fé? Bom, vimos aqui que foram claramente armadilhas para a fé que Faraó propôs ali. Nisso eu te digo, igreja, que não existe proposta maior do que a obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Amém, igreja? Eu agradeço essa rica oportunidade. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a irmã Caia, palavra enriquecedora para as nossas vidas. Quero dar a oportunidade agora para as crianças. O Kid 1 está com oportunidade. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Logo após o Kids 2. A paz do Senhor. Qual que é o título da lição? Sem medo. Sem medo. De obedecer a Deus. De obedecer a Deus. Eu
Deus. Aleluia, Jesus. A paz do Senhor, igreja. Senhor. Hoje as crianças aprenderam sobre quem escreveu a Bíblia. E o nosso texto bíblico está em 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura sagrada é inspirada por Deus. Então vamos cantar? Leia a Bíblia e faça oração. Faça oração. Faça oração. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer, leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer, quem não ora a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não ora a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá, diminuirá. Quem não ora a Bíblia não lê, diminuirá. Amém. Glória a Deus. Leia a Bíblia e faça uma oração, né? Dever de todos nós. Irmão Fernando, o evangelista Fernando está com a oportunidade de usar a palavra da oferta, logo após os adocas com o louvor. Glória a Deus. Toda honra e toda glória pertence ao Senhor Jesus. Desejo cumprimentar a todos novamente com a paz do Senhor Jesus. Você que nesta manhã ainda não deu um glória a Deus, não abriu a sua boca para dar um aleluia, esta é a oportunidade. Você está na casa de Deus. Você subiu o templo para adorar a Deus e aprender a palavra do Senhor. E você vai sair daqui hoje diferente, porque o Senhor Jesus não despede ninguém de mãos vazias. O prazer de Deus é nos abençoar. O prazer de Deus é que possamos deleitar nele, esperar nele as coisas boas acontecer na nossa vida. Porque Deus, Ele é fiel. Ele continua sendo fiel. Aleluia. Eu quero ler aqui a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Diz assim: lembre-se disso, quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Quem dá de sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem com obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam, e ainda mais do que necessário, para fazerem todo tipo de boas obras. Porque Deus é fiel. Seja fiel a Ele. Traga o dízimo, as ofertas à casa do Senhor. Não que Deus precise, mas Ele quer ver a intenção do seu coração, a sua dependência dEle. Porque Deus, Ele está no seu trono, olhando a cada um de nós e sondando a cada coração. E nesta manhã,
eu creio que Deus está abençoando todos nós que estamos na casa dele, que subimos ao templo, que estamos aqui adorando a ele. Então, neste momento, eu quero te pedir que você venha e está falando com ele. Se você não pode ofertar nesta manhã, ele vai criar uma situação, uma oportunidade para que você possa semear, porque aqui nós olhamos como semente. Você irá plantar e você irá colher. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te amamos, nós te adoramos, nós te exaltamos nesta manhã, Senhor. Nós precisamos de ti. Nos ajuda, Senhor Deus, a ser melhores. Tira toda a avareza, Senhor. Tira todo o mal, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, que nós possamos, meu Pai, ser mais ofertante, ser dizimista fiel à tua casa, Senhor Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, assim nós te pedimos e te agradecemos por tudo, pela saúde que o Senhor tem dado a cada um de nós, pelos livramentos, Senhor Deus e meu Pai. Nos faltam palavras para te agradecer, Pai, o quanto o Senhor tem sido fiel a nós. Abençoe, Pai, a tua casa, a tua igreja, as famílias, no nome de Jesus. Temos ali o QR Code, temos a salva, temos o Pix, temos a maquininha, e os irmãos fiquem à vontade. Deus abençoe a amada igreja, no nome de Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Hoje aprendemos que Jesus é o maior exemplo da mansidão. Aqui comigo, livrando o meu coração
quero estar devolvendo aqui a direção para o nosso vice-pastor, evangelista João Neto. Desde já quero agradecer a cada um que se fez presente, em nome da superintendência, cada um que se fez presente na nossa EBD. Continuemos assim, firmes, buscando conhecimento mais da palavra do Senhor. Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Que Deus abençoe a cada irmão que veio. Deus abençoe a irmã Caia por esta palavra tão abençoada. Nesta manhã, onde aprendemos aqui muito sobre a palavra do Senhor, sobre a mordomia cristã. Nós sermos mordomos do Senhor. Vamos só um momentinho. Que Deus abençoe a cada irmão que veio, que Deus possa nos recompensar pelo esforço e dedicação de estar na casa do Senhor. Lembrando os irmãos que tem discipulado hoje, às 18 horas, e às 19 horas, culto de celebração ao Senhor, que está na direção dos jovens, é o culto Getsemane. Então venha aprender a palavra do Senhor, venha ouvir a palavra do Senhor, venha louvar o nome do Senhor e aprender mais de Deus. Vamos estar de pé, vamos estar orando, já agradecendo a Deus. Já finalizando aqui a nossa IBD, que Deus abençoe o superintendente, missionária Maria Helena, evangelista Fernando, irmão Denner, presbítero Rogério, que Deus abençoe os irmãos pela nossa IBD tão abençoada que tem sido aqui a cada domingo. Vamos estar orando, irmãos, agora no final, pelo irmão Campos, pelo irmão Rogério Macedo, pelo pastor Elias que está em viagem, pastor Patrícia, irmã Jéssica, pela missionária Márcia e também pelas famílias da nossa igreja. Que Deus possa cuidar dos irmãos, que Deus possa estar aí abençoando a cada dia, nos dando as oportunidades. E que também venhamos estar aqui à noite na casa do Senhor. Que Deus guarde a cada irmão, que possamos ir em paz como nós voltamos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade nesta manhã na casa do Senhor. Por tudo quanto foi feito, pelos louvores que foram entoados ao Teu nome, a palavra ministrada. Obrigado, ó Deus, por cada irmão que veio. Que o Senhor nos leve em paz, como o Senhor nos trouxe, nos guarda, nos dando uma tarde de bênção, Pai, debaixo das mãos do Senhor. Peço, Senhor, que visite também os irmãos que estão enfermos, o irmão Campos, que está recuperando, sai dessa cirurgia. Visita a irmã Eliane Campos, irmão Rogério Macedo, Senhor, por esse processo da quimioterapia que ele está passando. Visita também a missionária Márcia, visita, Senhor, a sua casa, visita a sua família, Senhor, visita o seu filho, a sua nora. Que o Senhor possa visitar, Senhor, aquele coração, que o Espírito Santo do Senhor vem estar trabalhando, Pai, naquelas vidas, Senhor. Abençoe o pastor Eliezer, a pastora Patrícia, irmã Jéssica, casa que estão em viagem, Pai. Abençoe também os teus filhos que aqui vieram. Nos leve em paz, como o Senhor nos trouxe, debaixo das mãos do Senhor, nos dando um dia de paz, um dia de bênção. Que o Senhor nos dê a oportunidade de retornar esta noite para cultuar ao Senhor. Eu que eu peço ao Senhor e agradeço já no nome de Jesus. Amém. Estenda as tuas mãos. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Jardim América, desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.